mostrou a força do socialismo. É verdade. E depois você vê os resultados, né? Quase. O primeiro país capitalista foi a Itália, né? Foi que conseguiu alguma coisa, depois dos socialistas, né? Senhor Luiz Carlos Prestes, a nossa primeira pergunta é a seguinte: como se formou a coluna Prestes na segunda metade da década de 20? A coluna Prestes foi resultante dos movimentos tenentistas de 22 e 24. O movimento de 22 foi um movimento político contra a candidatura Arthur Bernardes. Os oficiais do exército, em geral, eram apolíticos e foram arrastados à política pelas chamadas cartas de Bernardes, né, insultando o exército. Conspiraram e participaram do levante de 5 de julho de 22, em que se destacou o feito heróico dos 18 de Copacabana. Né? Numerosos militares foram processados, estiveram presos, e o movimento de 24 já foi mais um movimento de solidariedade profissional. Quer dizer, solidariedade aos companheiros perseguidos e, particularmente, aos 1000 alunos da escola militar que haviam sido expulsos da escola militar. Continuamos, depois da derrota de 22, continuamos conspirando, e a 5 de julho de 24 dava-se o levante de São Paulo. Os revolucionários de São Paulo permaneceram na cidade cerca de 20 dias, depois retiraram para o interior, desceram o rio Paraná e instalaram-se no oeste paranaense, no ocidente do Paraná, na fronteira com o Paraguai e a Argentina. Nessa época, um grupo de oficiais estavam localizados no Rio Grande do Sul, inclusive eu. Eu tinha sido oficial do batalhão ferroviário e na época em julho, já estava na fiscalização, estive na fiscalização de quartéis e depois passei para o batalhão ferroviário e como chegou ao comando do batalhão um oficial que eu compreendi que fora destacado para nos provocar, eu dei parte de doente para poder continuar conspirando mais facilmente. Mas surpreendidos pelo levante de 5 de julho, porque não fomos avisados, continuamos e intensificamos a conspiração. E somente em 29 de outubro é que foi possível fazer o levante no Rio Grande do Sul. Levantaram-se, além do batalhão ferroviário, o 2º Regimento de Cavalaria de São Borja, o 3º de São Luís Gonzaga, o 5º de Uruguaiana e outras frações em Alegrete, Cachoeira, etc. As tropas no sul foram rapidamente batidas. As do noroeste do Rio Grande, do São Borja, São Luís, Santo Ângelo, que é chamada Zona Missioneira no noroeste do Rio Grande, foi a que resistiu por mais tempo. Eu fui designado pelo general João Francisco Pereira de Souza, que se levantara em São Paulo e que veio até São Borja, comandante dessas forças do noroeste do Rio Grande. Esperávamos receber armamento da... Como estávamos mal armados e com escassa munição, nesta região do Rio Grande esperávamos a entrada de armamento que viesse dos companheiros de São Paulo que estavam no Paraná e que ficaram de mandar através da Argentina. Mas não foi possível. Os guardas aduaneiros argentinos não permitiram. Resistimos durante 2 meses nessa região. Depois éramos mais ou menos 1.500 homens, mas só tínhamos uns 700 armados. Né? E fomos cercados por 14.000 homens. Né? Havia força até da polícia da Bahia, batalhão naval, 7 colunas, né? Cada uma delas era superior à nossa, né? Pelo seu efetivo, era superior a 2.000 homens. Mas empregaram uma tática que eu compreendi que era de circo, de sítio, sitiar. Então deixei que se aproximassem o mais possível. Né? Quando eles já estavam a cerca de 50 quilômetros de São Luís, que era o meu quartel-general, eu reuni todas as guardas, passei entre 2 colunas deles, né? E já
2 dias depois já estávamos a cerca de 200 quilômetros de distância, quando eles entravam em São Luís, né? Todas as 7 colunas entravam em São Luís, nós estávamos a 200 quilômetros de distância. Derrotávamos tropas do inimigo que tinham reservas. Os efetivos eram tão grandes que tinham reservas que não foram empregadas na luta, né? E marchamos para o norte. Tivemos um combate sério no dia 3 de janeiro na Ramada, né? Local chamado Ramada, ainda no Rio Grande do Sul. Atravessamos o rio Uruguai, entramos em Santa Catarina, nos aproximando, portanto, de São Paulo. E conseguimos, depois travamos lutas durante um mês na fronteira de Santa Catarina com o Paraná, e finalmente, em princípios de abril, chegávamos ao Paraná e estabelecemos ligações com a coluna de São Paulo. Essa ligação permitiu a formação da coluna, né? A maioria da oficialidade, com a derrota de Catanduvas, determinando que o moral das duas colunas, a paulista e a gaúcha, eram opostos, porque a coluna de São Paulo, derrotada em Catanduvas, estava num processo de abatimento, de derrota. E para os meus soldados, que vinham comigo do Rio Grande do Sul, o momento era de entusiasmo, porque tínhamos conseguido nos ligar com os companheiros de São Paulo. Tanto que uma boa parte dessa oficialidade era de opinião que devíamos passar para a Argentina. E eu disse, não é possível, eu não posso chamar meus soldados que se sentem vitoriosos para agora passarem para a Argentina, né? Temos primeiro de procurar uma saída aqui mesmo, nessa zona, nessa região. Em segundo lugar, se não pudermos, vamos resistir até o possível. E só em terceira hipótese é que eu aceitava passarmos para a Argentina. Travamos uma luta muito dura, organizamos então uma divisão sob o comando do general Miguel Costa, tendo como chefe do Estado-Maior o capitão Djalma Dutra. E 2 brigadas, uma brigada do Rio Grande do Sul, comandava a brigada dos companheiros de São Paulo, o coronel Juarez Távora, né? Foi com essa composição que nós, diante das dificuldades que encontramos na região, atacados por forças muito superiores, atravessamos o rio Paraguai e entramos no Paraguai, na República do Paraguai. Atravessamos 130 quilômetros na República do Paraguai e em maio de 25 entramos em Mato Grosso e iniciamos a marcha da coluna. Depois a coluna modificou-se a composição da coluna, porque os elementos da Brigada Gaúcha tinham maior facilidade e experiência da luta guerrilheira e de apreender cavalos e montar rapidamente, e os elementos que vinham de São Paulo não tinham essa experiência. Então fundimos as 2 colunas em 4 destacamentos, né? Foi a composição final. Eu passei a chefe do Estado-Maior da coluna, o Juarez Távora a vice-chefe, a subchefe do Estado-Maior, e os destacamentos tinham o comando, o primeiro destacamento do Cordeiro de Faria, o segundo do João Alberto Lins de Barros, o terceiro do Antônio Siqueira Campos e o quarto do Djalma Dutra. Foi essa a composição da coluna até o fim, né? O objetivo da coluna, quando iniciamos essa marcha pelo Brasil, era manter a luta armada, com o objetivo que nós tínhamos, né, de atrair forças inimigas no maior número possível, esperando que com isso os nossos companheiros na capital da República, no Rio de Janeiro, tivessem maiores facilidades para depor o Bernardes, né? Foi esse o nosso objetivo estratégico, né? Com esse objetivo avançamos, mas criou-se na coluna o espírito da coluna, em que os soldados que não tinham salário, que comiam quando houvesse comida, né? Que andavam a cavalo quando não havia cavalo estavam a pé, né? Tinham um verdadeiro orgulho de pertencer à coluna, né? E cometiam realmente atos de heroísmo, né? na defesa da coluna. Um dos elementos mais importantes da coluna foram as patrulhas chamadas dos potreadores. Potro, no Rio Grande do Sul, quer dizer cavalo jovem, né? Potreadores é que saíam para pegar cavalos. Todas as manhãs eram destacados grupos de 5, 6 homens, né, que saíam para os flancos da coluna, podemos dizer, os olhos da coluna, que nos permitiam a mim, como chefe do Estado-Maior, estar ao par de tudo quanto se passava num raio de pelo menos 100 quilômetros.
nos dando liberdade de ação. Porque com muito pouca munição, ao contato com o inimigo, nós tínhamos que decidir rapidamente se aceitávamos o combate ou se evitávamos o combate. A nossa grande arma era a rapidez de movimentos, né? Enquanto fazíamos movimentos, deslocamentos de 60 km por dia, quando era necessário, a tropa regular, quando muito, marcha 24 km, né, por dia. Com isso, nós conseguíamos distância e conseguimos evitar, particularmente com a segurança que organizávamos, qualquer surpresa. De maneira que eles não conseguiram nunca surpreender a coluna, e é justo dizer que a coluna é uma coluna invicta, porque jamais foi derrotada, né? Até isso durou até outubro de 26. Outubro de 26, eu já tinha conhecido a realidade do interior do Brasil, né, que tinha me alarmado, porque eu via, passamos pelas regiões mais atrasadas e mais miseráveis de nosso país, né? Quantos quilômetros no total? Nós fizemos ao total cerca ou pouco mais de 25 mil quilômetros, né? Depois de Mato Grosso, entramos em Goiás, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, depois Bahia, viemos até o norte de Minas e voltamos depois, fomos até Mato Grosso. E em outubro, eu achava que era oportunidade, com a eleição do novo presidente, com o fim do governo Bernardes, em 15 de novembro terminaria, propor um entendimento com o governo. Mandamos uma delegação composta do Dutra e do secretário da coluna, que era o Lourenço Moreira Lima, o capitão Lourenço Moreira Lima. Foram levados até a fronteira do Paraguai por um destacamento, comandado até pelo Emílio Miranda, né, que foram levaram a fronteira, e depois voltou esse destacamento e agregou-se de novo à coluna, né? Mas quando eles chegaram em Passo de los Libres, onde estava o Marechal Isidoro Dias Lopes, que era o comandante, o nosso comandante em chefe, foi justamente no dia 14 de novembro, a véspera da posse do Washington Luiz, e já estava marcado um levante para aquela noite no Rio Grande do Sul. Um levante que foi derrotado, rapidamente derrotado, mas que não permitiu mais fazer nenhuma proposta de entendimento ao Washington Luiz. Esses foram os objetivos da coluna. Ela, para mim, foi um grande ensinamento, né? Porque me colocou diante de uma realidade social que eu verifiquei que não seria com a substituição de homens no poder, com a substituição de Bernardes por outros, que resolveria. Estávamos diante de um problema social gravíssimo e era necessário examinarmos quais eram as causas dessa situação e quais seriam os remédios para isso. E foi com esse espírito que depois emigramos para a Bolívia e que, chegando a Buenos Aires, eu pude estudar e chegar a alguma conclusão e encontrar a solução exclusivamente no marxismo.